Salmo de número 13, eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção, com fé, com interesse e com reverência. Diz assim, o mestre de canto, Salmo de Davi: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós agora pedimos que o Senhor nos fale ao coração através da Tua palavra que acabou de ser lida. Fala ao coração das crianças, adolescentes, jovens, adultos, daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos acompanhando à distância, daqueles que ouvirão essa mensagem num outro momento. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos dos teus santos ensinos. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, aquele a quem cantamos, aquele que é o motivo do nosso canto, da nossa alegria, da nossa salvação. No nome dele, Jesus, nós oramos gratos. Amém. Você certamente já deve ter experimentado momentos de profunda tristeza. Momentos em que você passa por uma situação, passou por uma situação difícil, de dor, de sofrimento, e você, experimentando aquela situação de profunda tristeza, começa a pensar, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? O seu coração começa a dizer, Deus não se importa com você. Começa a tentar fazer você acreditar, Deus está indiferente à sua dor. Parece como os discípulos no barco com Jesus, conforme lá Marcos 4, estando com Jesus no barco, acordam Jesus dizendo, não te importa que pereçamos? Quantas vezes, queridos, passamos situações que a dor é tão grande, o sofrimento é tão profundo, que parece que Deus está ausente, que parece que Deus não se importa conosco. E a pergunta que fica, e talvez alguns de vocês estejam justamente passando por isso agora, tristeza profunda, dúvidas no coração, acerca da presença, acerca da bondade do Senhor, será que de fato Deus se faz presente? Será que de fato Deus se importa comigo? E a pergunta que fica é, como lidar com um sofrimento assim, quando o nosso coração diz que Deus não se importa? O que fazer? Alguns estão indo pelo caminho errado. No momento de profunda tristeza, angústia, quando o coração começa a questionar, a nos fazer acreditar que Deus está indiferente, alguns acabam por acreditar nos sentimentos. E vejam, meus irmãos, nossos sentimentos, conquanto tenham a sua importância e revelam coisas importantes, por vezes eles nos enganam. E muitos estão indo por esse caminho de acreditar nos sentimentos e começam a acreditar como se Deus não estivesse presente ou não se importasse conosco. Outros tentam negar os sentimentos para tentar vencer a angústia e o sofrimento e o que não resolve. Outros tentam, através de medicação, lidar com o sofrimento. Mas o que devemos fazer no dia da grande angústia, do sofrimento, quando o nosso coração parece querer nos fazer acreditar que Deus está indiferente? Nós devemos, queridos, colocar o nosso lamento diante do Senhor. Devemos buscar ao Senhor em oração. E ao invés de acreditarmos nas mentiras do nosso coração, levadas pelas nossas emoções, nós devemos ministrar a nós mesmos as verdades acerca de quem o Senhor é e o que Ele tem feito por nós. E este é o resumo, queridos, da mensagem desta manhã do Salmo 13. No dia da grande angústia e do sofrimento, devemos colocar com sinceridade o nosso lamento ao Senhor, desabafar com o Senhor. Devemos buscar socorro no Senhor e devemos
não dar ouvidos ao nosso coração enganoso, aos nossos sentimentos, mas falar ao nosso próprio coração, trazer à nossa memória as verdades acerca de quem Deus é, o que Deus tem feito em nosso favor, em favor do seu povo. Nós veremos isso então em 3 partes. A primeira delas é no dia da grande angústia, do sofrimento profundo, devemos colocar o nosso lamento com sinceridade e respeito diante do Senhor. Olhe comigo o que o salmista Davi diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma? Até com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Irmãos queridos, nós temos olhado para o livro dos Salmos e nós chegamos aqui no Salmo de número 13, depois de termos passado por alguns outros salmos de Davi, como nós vimos o Salmo 4, o Salmo 5, Salmo 3, salmos em que nós podemos ver como Davi colocava a sua confiança no Senhor, como Davi tinha no Senhor a sua confiança. Mas agora nós chegamos no Salmo de número 13 e tomamos quase que um susto. Davi, aquele que até aqui nós temos visto nos salmos anteriores, colocando a sua confiança no Senhor, declarando a sua confiança naquele que tem todo o poder, dizendo: eu durmo mesmo em meio a tantos perigos, eu durmo tranquilo porque o Senhor está comigo. Aí nós nos deparamos com Davi trazendo lamento profundo diante do Senhor, através desses até quando. Vocês perceberam quantas vezes Davi diz até quando? 4 vezes. Nós vemos aqui, queridos, Davi experimentando uma tristeza profunda por uma situação que nós não sabemos bem qual é. O Salmo não traz a situação. Alguns estudiosos dizem que provavelmente foi quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Outros entendem que era um problema de saúde, porque no final do verso 3 ele diz: para que eu não durma o sono da morte, uma enfermidade. Não sabemos ficar. Então por isso eu não vou ficar gastando tempo com isso, porque seria mera especulação. Mas o que importa, irmãos, é saber que Davi passava por uma situação que estava trazendo sofrimento profundo ao seu coração. E o que Davi faz? Tendo o seu coração pesado, experimentando grande sofrimento, Davi lamenta diante do Senhor. Até quando? Percebam, queridos, 4 vezes Davi traz essa expressão diante de Deus. E é curioso, preste atenção, Davi não está simplesmente trazendo um lamento para as pessoas, reclamando de Deus para as pessoas, não. O que Davi está fazendo é levantando um lamento através desse salmo ao Senhor, porque ele endereça ao Senhor. Ele diz: até quando, Senhor? Ele não diz: até quando, meus irmãos, eu vou passar por essa situação? Até quando, meus amigos, eu vou passar? Não, ele levanta um lamento ao Senhor, e é um lamento profundo e sincero. E às vezes nós lemos lamentos como esse e nós ficamos pensando: será que Davi fez correto levantar esses lamentos diante do Senhor? Porque a Bíblia diz que a murmuração é pecado, que reclamar é pecado, e de fato é pecado. Mas percebam, queridos irmãos, há uma diferença entre lamentar e murmurar. Há uma diferença entre você lamentar e você reclamar. Um lamento, como escreveram os autores do livro Organize Suas Emoções, aliás, eu indico esse livro para os irmãos, um livro novo até da editora Fiel, Organize Suas Emoções. Os autores desse livro trazem que um lamento é uma expressão honesta e apaixonada de tristeza, frustração e confusão. Uma expressão honesta e apaixonada de tristeza, frustração e confusão. E eles continuam: o lamento nomeia uma perda ou uma injustiça ou um impacto que isso teve. Não é por acaso que o lamento é o tipo mais comum de salmo. Os salmistas sabiam quão pessimamente nosso mundo está quebrado e se voltavam instintivamente e com sinceridade para Deus. Irmãos queridos, nós não vivemos num mundo perfeito. Nós já percebemos isso, não é verdade? Nós não vivemos num mundo em que tudo é correto, que a justiça, que a segurança. Não vivemos num mundo assim. Vivemos num mundo inseguro. Pais estão com medo de mandar seus filhos para a escola. Na quinta-feira eu falei no nosso estudo sobre o medo, como superar o medo. Eu disse: o grupo do WhatsApp das mães
né? Ferveu esses dias. Angústia. Pessoas com medo, alguns com medo de perder o emprego, outros com medo de tantas coisas. O nosso mundo é um mundo onde estamos sujeitos aos perigos, daí o medo. E veja, muito do nosso medo não é infundado. A questão é como lidar com o medo. Se você não assistiu o estudo da quinta-feira passada, está lá no canal da igreja, assista. Se você não leu a pastoral do boletim, leia. Não agora, leia depois. Nós precisamos lidar com o medo porque o medo é real, porque os perigos são reais. Nós vivemos num mundo quebrado, com pessoas quebradas, e nós mesmos não somos perfeitos. Então, queridos, o lamento, ele é bem próprio de pessoas quebradas, que vivem num mundo quebrado, que experimentam dores, que experimentam sofrimentos, que experimentam perigos, que experimentam emoções como medo, tristeza, angústia, emoções assim. E alguém disse que é curioso pensar que o único livro da Bíblia que traz o nome de uma emoção não é alegrias, mas lamentações. Ainda que lamentações indiquem expressão de emoções, não uma emoção exatamente, mas expressões de emoções. E vejam, queridos, que o Salmo 13 é uma boa ilustração de um lamento. Por 4 vezes o autor pergunta: até quando, Senhor? O Salmo 13 tem uma estrutura muito simples, né? É dividido em 3 partes, os versos 1 e 2, o lamento, os versos 3 e 4 traz a oração do salmista, e os versos 5 e 6, o salmista ministrando ao próprio coração e demonstrando sua confiança no Senhor. Mas então nessa primeira parte nós temos o salmista aqui expressando o seu lamento. Ele expressa sentir-se esquecido. Olha o que ele diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Olha, irmãos, o problema de Davi não era um problema eminentemente teológico. Será que Davi não entendia que o nosso Deus não se esquece de nós? Será que Davi não entendia que Deus está sempre presente? Olha o que ele diz na continuação: até quando esconderás de mim o teu rosto? É claro que Davi sabia disso. Quando nós olhamos o Salmo 139, Davi diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Davi tinha consciência da presença contínua do Senhor. No Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O problema de Davi não era teológico. O problema de Davi era estar dando mais ouvidos às suas emoções, ao seu coração enganoso, do que as verdades bíblicas, do que as verdades que ele conhecia acerca do ser de Deus, acerca do cuidado do Senhor, acerca do amor do Senhor, acerca da presença contínua do Senhor na vida do seu povo. E então, por dar ouvidos às suas emoções, ele começa a questionar, e acertadamente, ao invés dele questionar, trazer esses questionamentos para as pessoas, ou apenas para si mesmo, ele coloca diante do Senhor. Então, meus irmãos, o lamento, as lamentações, conforme ainda os autores dizem lá no livro Organize Suas Emoções, eles dizem: as lamentações honram a Deus de 2 maneiras. Olha só que curioso. Eles dizem: elas estão com Deus e choram o mundo quebrado, como também Deus o faz. Deus odeia o pecado e o sofrimento, e um dia erradicará ambos. Percebam que Davi está trazendo lamento, como ele diz aqui no verso 2: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Porque, queridos, quantas vezes sofremos injustiças e vemos pessoas ímpias, pessoas que debocham de Deus e se sobressaindo sobre nós. Então o lamento de Davi expressa inclusive a sua indignação que Deus também tem. Por isso nós podemos distinguir entre lamento e murmuração. Sabe o que é murmuração? É você acusar a Deus, é você se revoltar contra Deus, é você de forma desrespeitosa levantar a sua ira contra o Senhor. Nós não podemos fazer isso. O que nós podemos e devemos fazer, como Davi está fazendo aqui, é desenvolver uma comunicação aberta e honesta com Deus. Então, nos dias de grande sofrimento, em que o seu coração começar a tentar fazer você acreditar que Deus está ausente,
que Deus se esqueceu de você. Quando você começar a sentir isso, é sentimento, sentir que Deus se esqueceu de você, coloque diante de Deus as suas emoções. Não de forma desrespeitosa, não atacando ao Senhor, mas de forma respeitosa, contando para Deus, dizendo: Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Senhor, eu estou sentindo como se o Senhor não estivesse me ouvindo. E isto, queridos, não é pecaminoso. Isso por vezes é necessário para não ficarmos com a nossa alma asfixiada com as dúvidas causadas pelas nossas emoções, que por vezes traduzem de forma errada uma situação. Porque Deus não estava ausente da vida de Davi, Deus não havia se esquecido de Davi, mas Davi estava sofrendo, e isso fazia sentir como se Deus estivesse esquecido dele. E o que Davi faz? Levanta esse lamento diante do Senhor. Ele termina dizendo: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Irmãos, o N. Mack, no livro Prostrado, uma abordagem bíblica da depressão e da solidão, ele escreve o seguinte: Deus deseja a verdade a todo momento, mesmo quando nossa alma estiver em desespero. Olha por que o lamento ele é importante. Vocês acham que Deus não conhece o nosso coração? Nós podemos enganar as pessoas ao nosso redor, mas não podemos enganar a Deus. Você está sentindo como se Deus tivesse esquecido de você? Fala assim: eu não vou contar isso para Deus não, Ele não pode saber que eu estou sentindo isso. Bobagem! Deus conhece o nosso coração. No Salmo 139, Davi diz: ainda a palavra não me chegou à boca, não me chegou à língua. O Senhor já conheces toda. Então é bobagem tentar esconder as nossas emoções do Senhor. Não tente esconder suas emoções de Deus. Então, o que nós devemos fazer, queridos? Colocar diante do Senhor as nossas emoções. Creio que seja então correto e bom para nós, mesmo num período de grande sofrimento, de depressão, sermos honestos sobre o que estamos sentindo, sobre o que estamos pensando. Agora, mais uma vez, isso não significa que possamos colocar nossos sentimentos de forma desrespeitosa, através de queixas e reclamações, de forma alguma. Devemos agir com respeito diante do Senhor. Embora nunca devamos então nos permitir manifestar ira pecaminosa contra Deus, é adequado sim nos achegarmos diante dele com o espírito submisso e com o coração quebrantado. Essa é a primeira lição, queridos. Nos dias de grande angústia, grande sofrimento, em que o nosso coração estiver trazendo dúvidas, fazendo-nos tentar acreditar que Deus está indiferente, ausente, contemos para o Senhor o que estamos sentindo. Isso é algo abençoador para a nossa alma. E então o que devemos fazer? Depois de desabafar, de trazer o nosso lamento diante do Senhor, nós devemos, queridos, clamar o auxílio do Senhor. Não basta desabafarmos, não basta levarmos diante do Senhor os nossos questionamentos. Abacuque fez isso. Você lê o livro do profeta Abacuque, ele está dizendo: Senhor, como que isso está acontecendo? Como que o Senhor está permitindo isso? E o Senhor ainda vai levantar os caldeus? Mas aí ele busca o Senhor, ele vai ser tratado pelo Senhor e vai compreender que Deus tem os seus propósitos e vai se alegrar no Senhor, mesmo em meio à tribulação. E Davi faz a mesma coisa. Nos versos 3 e 4, a segunda parte do Salmo, nós temos Davi buscando ao Senhor em oração. Olhe comigo, o verso de número 3, diz Davi para o Senhor: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Davi sente no seu coração, o sentimento de Davi, sentimento enganoso, que Deus estava ausente, que Deus havia se esquecido dele. Mas Davi sabia que isso não era verdade. Tanto é que ele levanta o seu lamento ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? É isso que eu estou sentindo. E Davi então busca o Senhor, e agora Davi diz assim: olha para mim e responde, Senhor, olha para mim. Eu estou sentindo que o Senhor está ausente. Por isso, Senhor, eu busco ao Senhor, olha para a minha vida. Se vocês perceberem, ele diz: olha para mim e responde-me, e aí ele se refere a Deus como Senhor. Está todo em letra maiúscula aí na sua Bíblia, não está? É o nome de Deus, o nome que Deus se revelou, Yahvé, é o Deus da aliança. Davi sabia que pertencia ao Senhor, a ponto dele dizer: meu Deus, Senhor,
meu Deus. Davi usa dois nomes aqui, o nome Senhor Yahvé e meu Deus, uma outra expressão. É o Deus que Davi tinha como seu pastor. O Senhor é o meu pastor, por isso eu não preciso de mais nada, eu estou satisfeito. Queridos, no dia da grande angústia, do sofrimento, em que o nosso coração estiver tentando nos enganar, devemos levantar o nosso lamento ao Senhor e devemos buscar ao Senhor, que é o nosso Deus, é o Deus da aliança. Davi diz: ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Alguns comentaristas dizem que aqui tem a ver que provavelmente era uma enfermidade, daí Davi dizer: ilumina os meus olhos. Mas eu achei muito interessante, uma das versões bíblicas traduziu assim: restaura o brilho do meu olhar. Ou seja, quando alguém está triste, quando alguém está sofrendo, sentindo como se Deus estivesse abandonado, ele fica cabisbaixo, ele perde o brilho do olhar. Davi está dizendo: não, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Então, Senhor, restaura o brilho do meu olhar. E ele continua, ele diz no verso 4, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e que não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Davi, meus irmãos, não está preocupado simplesmente com a sua honra em relação aos inimigos, mas também com a honra do Senhor, porque os inimigos de Davi eram os inimigos do Senhor, e ele não queria que os inimigos prevalecessem, os próprios inimigos do Senhor prevalecessem. Aí, mais uma vez citando o Salmo 139, por isso que no Salmo 139 ele expressa diante de Deus aquilo que ele sentia contra os inimigos do Senhor. Queridos, no dia da grande angústia, do grande sofrimento, busquemos ao Senhor em oração, busquemos o livramento no Senhor, porque Ele é o Deus presente. E percebam, na última parte do Salmo, eu preciso correr porque o nosso horário aqui está se encerrando, a última parte do Salmo, nós temos a expressão de confiança de Davi. Primeiro, ele traz o lamento nos versos 1 e 2. Depois, ele busca o Senhor em oração nos versos 3 e 4. Coisa acertada que devemos fazer em meio ao sofrimento. E por último, ele expressa a confiança dele no Senhor. Olha o que ele diz: quanto a mim, esse quanto a mim é maravilhoso. Ele fala dos inimigos podendo prevalecer, mas ele diz: quanto a mim, confio na tua graça. O meu coração está tentando me fazer acreditar que o Senhor se esqueceu de mim. O meu coração está tentando me fazer acreditar que o Senhor está ausente. Mas quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Percebam, meus irmãos, ele para de dar ouvidos ao próprio coração e ele começa a ministrar ao próprio coração. Nós precisamos aprender a ministrar a nós mesmos, em vez de ouvirmos a nós mesmos. Qual é o perigo de nós ouvirmos a nós mesmos? Dar ouvidos ao que se passa em nossa mente significa, como escreveu ainda o Wayne Mack no livro Prostrado, significa vaguear sem limites por qualquer rumo que a mente deseja tomar. Quando nós começamos a dar ouvido ao nosso próprio coração, que é enganoso, nós podemos ser levados para qualquer rumo. É uma atividade passiva que costuma resultar em uma reprise constante dentro da mente de todos os eventos e pensamentos desagradáveis e dolorosos que ocorrem. Por isso, não dê ouvidos ao seu coração na hora do sofrimento. Porque o seu coração vai trazer isso: Deus se esqueceu de você, não há chance para você, não há salvação para você, Deus deixou de ser bom. Aliás, no Salmo 42 nós vemos o salmista trazendo também o seu lamento ao Senhor. Então o que nós precisamos fazer, ao invés de darmos ouvidos ao nosso coração no sofrimento, é ministrarmos ao nosso próprio coração as verdades que nós temos a respeito do Senhor. Quem é o Senhor? É aquele que é todo poderoso, que nos ama, que cuida de nós. É o que Davi está fazendo. Ele diz assim: que o meu coração se alegre na tua salvação. Diga ao seu coração quem Deus é. Estão lembrados lá de Jeremias em Lamentações? Aliás, que título? Lamentações de Jeremias. Lá no capítulo 3, é um capítulo que, se você começa a ler o capítulo 3, você vê Jeremias trazendo uma série de lamentos e expondo a sua tristeza, a sua angústia. Aí ele para no verso 21 e diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele começa a fazer como Davi aqui. Ele começa a trazer ao seu coração o que podia dar esperança. E o que ele diz?
Ele fala sobre as misericórdias do Senhor que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Ele fala sobre a fidelidade do Senhor. Ele fala sobre a bondade do Senhor. Jeremias traz para o seu coração as verdades de que ele servia um Deus que era fiel, bom e misericordioso. É o que Davi faz. Que o meu coração se alegre na salvação do Senhor. Que o meu coração se alegre na tua salvação. E por fim ele diz: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Irmãos, Davi passa a focar a mente e o coração nas verdades da graça do Senhor e não nas mentiras do seu coração, é o que nós precisamos fazer. E o que Davi faz então? Davi passa a expressar a sua confiança dizendo: eu cantarei ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele me tem feito muito bem. Irmãos queridos, que nós possamos cantar ao Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. Ao invés de reclamar, louve. Ao invés de ficar murmurando, remoendo o sofrimento, adore ao Senhor, na certeza de que Ele nos tem feito muito bem. Enquanto nós cantávamos ainda há pouco, eu pude experimentar isso. Eu pude experimentar o que o povo de Deus experimenta quando nos reunimos como povo do Senhor em adoração pública, adorando ao grandioso Deus, como cantamos no início: grandioso és tu. Como nós cantamos o Salmo 96, que diz: cantai ao Senhor. Cantando ao Senhor como povo de Deus, como povo da aliança, nós somos animados, nós somos fortalecidos em meio às nossas tribulações e tristezas. Um remédio abençoador para nós, quando o nosso coração começa a trazer mentiras, é estar com o povo de Deus adorando o Senhor que é grandioso. Cantar que Deus é grande faz nos lembrar que nós servimos um Deus que é bom e que é todo-poderoso. Cantar ao Senhor que é digno de louvor, que é exaltado. Ah, irmãos, como o culto público, como o ajuntamento solene, como a comunhão com os irmãos, quando nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, quando nos reunimos para adorar ao Senhor, é abençoador. Eu me lembro em ocasiões bem específicas, na pandemia, em 2 ocasiões que eu não pude estar aqui na igreja por motivo de Covid, as 2 ocasiões estava com Covid, e acompanhei o culto de casa. Que diferença, irmãos. Que falta fez estar com os irmãos aqui adorando ao Senhor, cantando com os irmãos. Nós precisamos nos apegar ao louvor coletivo. A adoração do domingo move nossas emoções. A adoração no domingo com o povo da aliança é abençoador para tratar o nosso coração e as nossas emoções. Não negligencie a bênção de trazer à memória quem Deus é e de, com o povo do Senhor, poder ter o coração tratado na adoração, na exposição da palavra, na comunhão com os irmãos. Queridos irmãos, nós aprendemos nesta manhã que nos dias de sofrimento, de tristeza profunda, quando o nosso coração começa a tentar nos fazer acreditar, nos enganar que Deus está indiferente, distante, nós precisamos colocar para o Senhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, desabafar com Deus, levantando respeitosamente o nosso lamento ao Senhor. Nós aprendemos nesta manhã, queridos, que nos dias de tristeza, de angústia, nós precisamos buscar ao Senhor em oração, pedindo, buscando o livramento do Senhor, como Davi fez, dizendo: olha, Senhor, responde-me, meu Deus, faça justiça, Senhor, me socorre, Senhor. E nós aprendemos, meus irmãos, que devemos, ao invés de darmos ouvidos ao nosso coração, às nossas emoções enganosas, devemos ministrar ao nosso próprio coração, trazer à memória quem o Senhor é, e nos alegrar no Senhor, e cantar ao Senhor com alegria. Eu não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos no início do culto. Ele diz assim, nós lemos Isaías 12, ele diz assim nos versos 5 e 6, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Queridos irmãos, cantemos com alegria ao Senhor, porque nós servimos a um Deus grandioso, que se importa conosco, que está conosco sempre.